Gênesis, no capítulo 2, no verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Como tinha falado anteriormente, esta palavra origem, contida neste verso que acabei de ler, é bastante interessante. Em praticamente todas as ocorrências desta palavra, ela vai estar ligada à genealogia de uma pessoa ou família. Esta palavra neste verso específico é muitas vezes traduzida como origem ou geração em outras traduções e línguas, incluindo o inglês. Adicionando a isto o fato que a história da criação ecoa por toda a palavra de Deus, em livros como Jó, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias e outros, assim como o Novo Testamento também. O que realmente está tentando a palavra de Deus nos dizer com isso? Neste espaço, vamos focar apenas no livro de Gênesis em particular, colocar as histórias de Caim, Abel, Noé, Abraão e Jacó, lado a lado com a história da criação e do Jardim do Éden, descritas em Gênesis nos capítulos 1, 2 e 3, onde vamos ver que existem ecos e ligações fortes entre estas histórias, que nos mostram que, assim como Deus com suas mãos criou os céus e a terra, da mesma forma, pela obra de suas mãos, devemos ser moldados, sendo luz para este mundo tão carente da luz divina em suas vidas. E esse objetivo sendo alcançado, geramos frutos para a vida eterna. Em outras oportunidades, vou falar mais sobre isto, pois são ecos da criação que se estendem pelo Novo Testamento, culminando nos escritos do livro de Apocalipse, se relacionando à gloriosa vinda de Cristo e o seu reinado. Não esquecendo, como já falei, os Salmos, como o livro de Jó, Isaías, Jeremias, os profetas em geral. Também o livro de Provérbios, Eclesiastes. Livros que em muito se abrem para nós, quando percebemos que pela sabedoria e o entendimento, o Senhor criou céus e terra. E também da mesma forma, Ele está formando e gerando dentro de nós este conhecimento dele, que nos faz ter mais intimidade com as obras do nosso Criador. Conhecer, esta palavra no hebraico que está ligada a uma intimidade entre duas partes, entre homem e mulher, e também entre nós e Deus Pai, através do nosso esposo Jesus Cristo. O saber e o conhecer. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi apresentada ao ser humano com mandamento por parte de Deus, que dos frutos dela não se comesse. Após Adão e Eva violarem aquele mandamento do Senhor e comerem daquele fruto, Deus vai dizer: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então o saber ou o conhecer, como preferir, que estão profundamente relacionados a estas histórias. E isto se transfere ao Novo Testamento, quando Jesus diz, por exemplo, em João no capítulo 14, no verso 7, se vós me conhecesseis, a mim, também conhecerás a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Ou as palavras fortes de Jesus em Mateus no capítulo 7, no verso 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou basicamente o mal. Então é esse conhecer que almejamos, algo que é bem mais do que apenas ouvir falar. Das histórias mencionadas, vamos iniciar pela narrativa de Caim e Abel. História que, como falei, está interligada com a história de Adão e Eva. Colocando ambas lado a lado, elas nos ajudam a entender cada uma delas com mais profundidade. É pelo conhecimento, sabedoria e outros atributos que se originam os frutos. Em Gênesis, no capítulo 4, vemos que Adão conheceu sua mulher Eva, e daí ela concebe o fruto de seu ventre, que se chamou Caim. Mais uma vez a palavra conhecer. Caim, o primeiro ou primogênito de muitas coisas. O primeiro fruto gerado por uma mulher. Bem, se a gente desconsiderar o fruto do pecado de Adão e Eva, ele também foi o primeiro a fazer uma oferta ao Senhor. Caim é também o primeiro homicida, o primeiro a gerar morte. Também se a gente desconsiderar que Adão e Eva tinham gerado morte também com a sua desobediência. Vamos agora para Caim e Abel, que são parte das gerações de Adão e Eva, como mostrado nos capítulos 4 e 5. Vamos fazer um paralelo com apenas algumas das similaridades entre as histórias de Caim e Abel e a história de Adão e Eva. No número 1,
o nascimento de Caim, que vai lembrar um pouco a criação dos céus e da terra. Inclusive, através da Bíblia, fica claro, em muitas outras passagens, esta analogia entre o ventre da mulher como gerador de vida, em paralelo com a natureza ou os céus e a terra, como fontes geradoras de toda a matéria composta e presente nos animais e vegetais que são criados. Vemos também ali a ação da primeira e da última letras do alfabeto hebraico na geração de Caim e Abel, assim como no início da Bíblia, na criação dos céus e da terra. Número 2. Caim, o lavrador da terra, assim como Adão, lavrador da terra. A gente vê aí no vídeo. Número 3. Abel oferece dos primogênitos de suas ovelhas, e o Senhor dá a Adão e Eva túnicas de peles após o pecado deles. A gente percebe que animais então são mortos em ambos os casos. Número 4. Após a oferta de Caim ser rejeitada por Deus, Caim vai se irar e matar o seu irmão Abel. No caso de Adão e Eva, a morte vem por gerarem o fruto, o pecado, desobedecendo o mandamento para que não comessem do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Número 5. Logo após o Senhor rejeitar ou não atentar para a oferta de Caim, que se ira, o Senhor vai dizer para Caim que se não fizer o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. O que nos lembra isto? Muito parecido o que o Senhor disse a Eva após ela comer o fruto proibido. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha como esta comparação é importante. Isto vai trazer luz no sentido profético da mulher, ali na história de Adão e Eva. Quando olhamos estes dois versos lado a lado, vemos que para Caim, o desejo para o pecado estaria próximo, mas ele o deveria dominar. Dominar o quê? Os seus desejos e, consequentemente, o pecado também que se afastaria. No caso de Eva, vemos que o desejo de Eva seria para o marido, mas ele a dominará. Então veja aí a relação das palavras em ambos os versos. Desejo, o domínio. Domínio que é interessante, pois volta ao primeiro capítulo de Gênesis, onde se fala que o homem e a mulher deveriam dominar sobre os animais e toda a criação. A gente vê o sentido profético de exercer o domínio sobre nossas vontades e desejos. Mas tudo isso só acontece com a operação de Deus através de Jesus Cristo em nossas vidas. No número 6, Caim e Adão, os lavradores da terra, as mesmas palavras, ou literalmente os servos da terra. A consequência para Adão após a desobediência foi que iria ter dificuldade e dor no colher e no plantar, similar para Caim, que agora quando for lavrar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Caim é amaldiçoado, assim como a terra é amaldiçoada por causa de Adão. Número 7. Outra grande consequência para Caim e para Adão e Eva foi o exílio, a expatriação da terra. Caim seria um fugitivo e vagabundo na terra, e até diz também que iria se esconder do seu Criador. E como sabemos, Adão e Eva também se esconderam após o pecado deles. Caim diria: eis que hoje me lanças na face da terra. Lançar, expatriar. Assim também foram Adão e Eva do Jardim do Éden. Palavra usada ali que também tem um sentido de divórcio, a separação entre homem e mulher. E realmente é o caso onde o ser humano se divorcia do seu Criador, estando longe da terra, que significa este lugar onde representa a presença do Senhor em nossas vidas. A terra era tudo para Caim e para Adão também. Agora o ser humano vai ter de trabalhar e lutar com a terra para ter o seu pão, e assim é também no lado espiritual. O divórcio ou a expatriação de uma terra, onde através do trabalho do Senhor em nossas vidas, já iniciamos o processo de voltar para este lugar especial. Número 8. Onde está seu irmão Abel? Assim perguntou Deus, que também tinha feito pergunta similar a Adão e Eva. No caso de Adão e Eva, foi perdida uma relação íntima e próxima com o Senhor. E na história de Caim, vemos a perda de Abel, que se vai rapidamente, como um sopro ou um vento, um vapor, que é o que o seu próprio nome significa. Então estas são apenas algumas das ligações entre estas duas histórias, que nos ajudam a entendê-las melhor. Entendo que o lado profético delas é que deve ser mais profundamente analisado. Com tudo isto, o que vemos basicamente é que o pecado de Adão e Eva é de certa forma comparado ao pecado de Caim, que elimina de sua vida o seu irmão Abel. O fruto do conhecimento do bem e do mal
para Adão e Eva, assim como o mal e os desejos para Caim, são coisas similares, que devem ser dominados pela direção do Senhor e através da presença de Cristo residindo em nós. O significado profético da mulher, aquela que gera frutos que podem ser bons e para a vida, se os nossos desejos, pensamentos estiverem controlados e no domínio maior do que o Senhor quer para nós. Do contrário, frutos ruins ou para a morte, onde o pecado vai sempre bater à nossa porta. Tudo isto e muito mais pode ser dito quando analisamos apenas estas duas histórias. Isto sem mesmo entrarmos em outras partes da Bíblia, como já falei no livro de Provérbios, Salmos, o livro de Jó e muitos outros, que trazem ainda mais luz a estes temas e confirmam o que está sendo dito aqui. Vamos agora olhar para a história do dilúvio nos tempos de Noé, trocando um paralelo com a história da criação. Será que existe algum? Na verdade, existem muitos e muitos. A história começa com o registro da geração de Noé, aquela mesma palavrinha que em Gênesis capítulo 2 é usada para descrever as origens ou gerações dos céus e da terra. Temos a criação dos céus, terra, homens e animais em Gênesis no capítulo 1, e o contraste disto com a destruição destes elementos na história do dilúvio. Vemos o descanso do Criador no sétimo dia após a sua criação, versus o pacto de Deus, mostrando o sinal, o arco-íris, nos tempos de Noé após a destruição. Vamos olhar em mais detalhes a história da criação e o dilúvio de Noé. No número 1, no primeiro dia da criação, a face do abismo, um mundo caótico, água por toda parte, escuro, tudo isto lembrando o dilúvio nos dias de Noé. Havia trevas sobre a face do abismo, este mesmo abismo que se abriu e gerou o dilúvio, e que também no final se fechou, como vemos em Gênesis no capítulo 7, versos 11, também Gênesis no capítulo 8, verso 2. Ainda, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, versus o vento vindo da parte de Deus para aquietar as águas. Note, Espírito e vento são a mesma palavra no hebraico. No número 2, no segundo dia da criação, a expansão ou firmamento, que é o céu, são criados pela separação das águas, que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Já nos tempos de Noé, estas mesmas águas de baixo e de cima vieram para causar o dilúvio, e aqui no capítulo 8, elas vão parar de jorrar a água. No número 3, no terceiro dia da criação, a terra seca aparece e produz a erva verde. Já no fim do dilúvio, as águas se escoaram e os montes começam a aparecer, culminando em que, nas plantas, onde a própria pomba vai pegar uma folha de oliveira, significando que as ervas, as plantas, as árvores, enfim, a vegetação estava reaparecendo, assim como tinha sido criada lá no início da história da criação. No número 4 e no dia 4, a luz é criada. Já nos tempos de Noé após o dilúvio, vamos assumir o aparecimento da luz do sol, inclusive com o arco-íris, que seria o sinal do pacto com Deus. A gente vê a chuva que vai parar e, consequentemente, o sol aparece. No dia 5, os pássaros, os peixes são criados, e após o dilúvio, vemos a pomba, não mais voltando para a arca. Finalmente ela entra para este novo mundo que foi recriado nos tempos de Noé. No número 6, no dia 6, Deus cria os seres vivos, conforme suas espécies, e também cria o homem. Estes vão entrar no mundo criado por Deus. Já depois do dilúvio, o Senhor vai dizer a Noé para sair da arca junto com os animais, todos entrando agora novamente neste novo mundo, se assim podemos dizer. Como que céus e terra sendo formados novamente, onde o Senhor inicia um novo recomeço através de Noé, sua família e também de todos os animais. Na criação, Deus abençoa o homem e a mulher dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Exatamente a mesma bênção e a frase que o Senhor vai dizer para Noé. Antes para Adão e Eva, as ervas e as sementes foram dados, a eles por Deus como alimento. Agora nesta recriação após o dilúvio, algo diferente. Os animais agora vão temer o homem e serão também alimento para o ser humano. No número 7, após a criação no início do capítulo 2 de Gênesis, vemos que Deus descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Já nos tempos de Noé, vemos a aliança de Deus com Noé e com todos os seres vivos. A aliança onde o arco-íris é colocado como sinal. Este arco-íris que, por sinal, tem 7 cores. Falei em mais detalhes desta aliança com Noé
e a ligação com o sábado em outra oportunidade quando foi discutido o dilúvio de Noé e a vinda de Cristo. Basicamente, a aliança nos tempos de Noé vai ser tipo da lei do descanso no 7º dia dada a Moisés no Monte Sinai, e que é tudo sombra da conversão verdadeira do crente quando entramos no descanso que o Senhor tem preparado para nós, após esse trabalho simbólico de 6 dias, e também culminando neste descanso que o Senhor prepara para a sua igreja, quando da gloriosa segunda vinda de Cristo, quando finalmente entraremos neste descanso final, a nossa terra prometida. Então Deus, o Criador, vê o mal que estava sobre a terra, que tinha por ele sido criada. Toda a obra, tudo foi declarado como bom. O dilúvio vem para recriar tudo, que vai seguir em paralelo com a criação no 1º capítulo de Gênesis, onde uma terra estava vazia e sem forma, e Deus vai construindo pedaço por pedaço. No dilúvio, o contraste, onde a reconstrução vem pela destruição. São todos temas que os profetas vão usar lá na frente para comparar com o estado do povo de Deus, Israel, e que são revelações lindas da palavra quando entendemos e nos aprofundamos nelas. Agora vamos para o pecado de Adão e Eva versus a embriaguez de Noé. A junção destas duas histórias expande grandemente nosso entendimento da narrativa da árvore do conhecimento do bem e do mal, assim como traz luz também a história do povo de Israel, que se vê por muitas vezes despido e cativo pelas suas transgressões e por seguirem o fruto da imaginação de suas mentes, como falam os profetas. Tudo também sombras dos dias que nós da igreja vivemos, e é aí que esses temas se tornam ainda mais relevantes para nós. Número 1. Na história da criação, tudo é criado e no 7º dia Deus descansa. Na história de Noé, vemos o dilúvio e a reconstrução de um novo mundo, como poderíamos dizer. O arco-íris aparece como sinal da aliança entre Deus, Noé e todos os seres vivos. Número 2. Agora no início da história de Adão e Eva, no capítulo 2 de Gênesis, se menciona que estas são as gerações ou as origens dos céus e da terra. Na história de Noé, temos a genealogia de Noé. Veja aí a mesma palavra, que na história de Noé começa na verdade no capítulo 9, como vemos. O homem então é criado, e nos tempos de Noé, ele e sua família saem da arca, entrando para este novo mundo, se assim podemos chamar. No número 3, na história de Adão e Eva, vemos uma interrupção, a partir do verso 10 do capítulo 2 até o verso 14. Na história de Noé, temos os 3 filhos dele, mais seu neto Canaã, mencionados formando 4 descendentes de Noé. Seria coincidência estes 4 rios descritos na história de Adão e Eva e os 4 descendentes mencionados na história de Noé? Estranhamente, todos estes 3 filhos de Noé lhe deram netos, mas apenas Canaã é o neto que é mencionado ali, junto com os 3 filhos homens de Noé. Talvez pela importância de Canaã, que logo em seguida veríamos que seria amaldiçoado após a embriaguez de Noé. Os 4 rios irrigavam o jardim do Éden e, consequentemente, se espalhariam por toda a terra. Já os descendentes de Noé seriam os pais de toda a humanidade e das gerações descritas no capítulo 10 de Gênesis. Coincidência? Número 4. Na história de Adão e Eva, vemos que Deus planta um jardim e colocaria o homem para cuidar e manter aquele jardim. Literalmente, era o servo do jardim do Éden. Interessante, pois no hebraico, Adão era exatamente um servo do Senhor, como seria Israel e como somos nós também. Literalmente um servo que guarda um jardim. Guardar, palavra usada muito na Bíblia, se referindo aos servos de Deus, os que guardam os mandamentos do Senhor. Já Noé, por sua vez, planta uma vinha e era o lavrador da terra. Interessante que Deus cria o homem da terra e Noé era o lavrador da terra. Número 5. Em seguida, já no capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva vão experimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Já Noé vai beber do vinho que tinha plantado e se embriaga. O fruto da árvore proibida versus a bebida feita do fruto da vinha de Noé. No número 6, o resultado. Após comerem do fruto, Adão e Eva vão perceber sua nudez. Já Noé, após se embriagar, fica despido em sua tenda. Lembrando que a embriaguez e a nudez estão ligados ao nosso afastamento do Senhor. Isso é mostrado e é tema dos profetas como Isaías, Jeremias e outros, onde nos tempos difíceis de Israel e Judá, eles falam sobre isto, e se aplica a nós também, o exílio ou a nudez, que podem ser vistos de diversas formas,
quando estamos despidos de nossas vestes de salvação. São também correções que vêm a nós para que reconheçamos o nosso estado. Adão e Eva passam a ter um conhecimento que antes não tinham, o conhecimento de que estão despidos. Noé, por sua vez, vai acordar e saber o que o seu filho menor o fez. Se Adão e Eva têm seus olhos abertos, Noé vai acordar. Quando se acorda, obviamente os olhos se abrem, e existe essa ligação entre ambas histórias. No número 7, Adão e Eva vão tentar se cobrir com folhas de figueira, mas Deus os fez túnicas de pele. Já com Noé, seus filhos Sem e Jafé pegam uma capa e cobrem a nudez de Noé. Mas antes disto, Cão, o pai de Canaã, já tinha visto a nudez de seu pai Noé e tinha feito saber aos seus irmãos que estavam do lado de fora da tenda. No número 8, no jardim do Éden, após a desobediência, a serpente que foi instigadora é amaldiçoada junto com Adão e Eva. Já Canaã é amaldiçoado, o que é interessante, pois na verdade foi seu pai Cão o que viu a nudez de Noé. Existem longas discussões sobre isto, pois esse termo descobrir a nudez está ligado a uma intimidade entre duas pessoas, normalmente homem e mulher. Espiritualmente, a lição acredito ser bem mais abrangente. Em resumo, o ponto de que não devemos ter intimidade ou ter ligações com coisas ilícitas que não nos pertencem, sendo fruto disto representado por Canaã, algo que não é do Senhor. Interessante que a terra de Canaã é aquela que mais tarde deveria ser conquistada. Conquista que se dá através da remoção dos cananeus que por lá habitavam, e que isto só iria acontecer em batalhas travadas pelo povo de Israel após a saída do Egito, quando eles entram na terra de Canaã muitos anos mais tarde. Esse processo foi iniciado e através de uma promessa feita a Abraão, continuando por sua descendência e alcançando até nós, a igreja dos dias de hoje, e ligados a Abraão através do sangue de Cristo. Adão culpou a sua mulher, que por sua vez culpou a serpente. Noé amaldiçoou Canaã. Tudo isto sendo profecias também da situação do povo de Deus mais lá na frente, onde os cananeus, falando em geral, as nações vizinhas que viviam ao redor do povo de Israel, também iriam influenciar o povo de Deus, trazendo sua cultura para dentro do que era para ser santo, e assim acontece também nos nossos dias, quando o mundo entra, até em larga escala, dentro da Igreja de Cristo, e consequentemente de nós mesmos, os crentes. Já de há muito tempo, estudiosos judeus, rabis, como queiram, dizem que a árvore do conhecimento do bem e do mal era de fato uma videira, pela ligação com a história de Noé, e também de outras histórias na Bíblia. Algumas, inclusive, onde o vinho, o fruto da videira, está envolvido. Mas acredito que o mais importante é que isto tudo nos mostra que Adão e Eva estavam embriagados, espiritualmente falando. Os olhos de Eva ficaram embaçados pelos seus próprios desejos, que a fez olhar para aquela árvore e os seus frutos e dizer que era algo bom. Este é o tema importante e tratado pelos profetas, como já falei em outras oportunidades. Como Isaías, que fala da embriaguez de Israel, que não é com vinho, assunto que vai chegar até o livro de Apocalipse, onde vemos aquela mulher lá embriagada. E como se tem crente embriagado nos nossos dias, não é verdade? Quem nunca se embriagou com os frutos de suas próprias vontades, muitas vezes até trazendo isto para dentro da congregação do povo de Deus, não é mesmo? Que jogue a primeira pedra, mas, mesmo assim, devemos buscar o caminho da verdade, da direção vinda de Deus, e não continuar no erro, não é mesmo? As histórias da queda de Adão e Eva, assim como a embriaguez de Noé, possuem um lindo quiasma. Não coincidentemente, ambos têm um centro na nudez do ser humano e no reconhecimento deste estado. Então há o lado negativo de tudo isto, obviamente, a queda. Mas o Senhor traz este julgamento aos seus filhos com o objetivo de nos corrigir, de nos levar ao entendimento do nosso estado e do nosso erro, para que possamos buscar a direção da correção. E isto é o que Deus vem fazendo durante toda a história, como vemos transcorrer na narrativa bíblica. Mostro aqui o quiasma resumido da história de Adão e Eva. No primeiro elemento lá em cima, no início da história, no capítulo 2 de Gênesis, tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E lá embaixo, já no final do capítulo 3, o homem é lançado agora fora do jardim, onde era o lavrador. Agora os querubins vão guardar o acesso à árvore da vida.
No número 2, continuando, nos versos 16 e 17 do capítulo 2, o mandamento de Deus, onde de todas as árvores do jardim comerás. Isso incluía a árvore da vida, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não poderiam comer. Lá embaixo, na outra ponta, no verso 22 do capítulo 3, agora o homem conhece o bem e o mal. A árvore da vida, então, vai ser colocada fora do seu alcance. A gente vê o contraste. Na terceira parte, continuando, nos versos 22 a 25 do capítulo 2, a mulher é criada, chamada de mulher. Eles não precisavam de roupas, pois estavam despidos, mas não se envergonhavam. Na ponta de baixo, nos versos 7, 10 e 20 do capítulo 3, a mulher agora é chamada de Eva, aquela que gera, que era a mãe de todos os viventes. Mas, infelizmente, acabou também gerando a morte. Estão agora despidos e envergonhados. Agora eles buscam roupas para se cobrir. No número 4, continuando, em direção ao centro, no início do capítulo 3 até o verso 6, o diálogo da serpente com a mulher. A mulher come o fruto proibido e o dá a Adão, que também come, conectando na parte de baixo, nos versos 12 a 19, os diálogos entre Deus com o homem, a mulher e a serpente após o pecado. O homem culpa a mulher culpa a serpente. Estes dois diálogos são um quiasma também entre si. Na parte de cima, o diálogo se relaciona aos diálogos e à interação a serpente com a mulher e o homem. E na parte de baixo, que se liga ao de cima, vemos Deus falando primeiro com o homem, depois com a mulher e depois com a serpente. E aí depois volta à mulher e ao homem novamente. E ao final, chegando ao centro, como falamos, o conhecimento, o saber. Se Adão e Eva buscaram conhecer, realmente conseguiram. E agora vão conhecer, saber que estão despidos. E aí vem a tentativa de se revestir, de colocar uma roupa feita com folhas de figueira, que não vai adiantar de muita coisa. E o quiasma na história da embriaguez de Noé? A gente inicia vendo no capítulo 9, nos versos 18 e 19, as gerações de Noé. Ligando a isso, no capítulo 10, a partir do verso 1, temos novamente as gerações de Noé. No segundo elemento, vemos, e começou Noé. Começou o quê? A ser lavrador da terra. Assim como Adão e Eva no jardim, se Adão e Eva comem um fruto que não deveriam, agora Noé bebe do vinho da sua vinha e se embriaga. Ligando a isto, o contraste. Se Noé tinha começado, agora ele termina. Temos a descrição de quantos anos ele viveu, ou seja, até a sua morte, o final de sua vida. Continuando, vemos as ações dos três irmãos nos versos 22 e 23, Cão, Sem e Jafé. Lá embaixo, as consequências nos versos 25 a 27. Veja que na mesma ordem, para Cão, Sem e Jafé. No jardim do Éden, o Senhor fala que para ela, a mulher, o seu desejo seria para o seu marido que a dominaria. Lembramos de Caim, onde o Senhor fala a ele da necessidade de dominar o pecado e os seus desejos. E agora Canaã se torna o servo dos servos em relação aos seus irmãos, que consequentemente iriam dominá-lo. E no centro, finalmente no verso 24, vemos Noé acordando e fica sabendo do que o seu filho menor o tinha feito. Noé acorda, similar a Adão e Eva tendo seus olhos abertos para a sua nudez. Obviamente, quando acordamos, que foi o caso de Noé, os olhos se abrem. Interessante também lembrar que Noé é o que pronuncia maldição e julgamento e também bênçãos sobre seus filhos e neto. Na história do Jardim do Éden, Deus foi o que fez isto. Não teria Noé reconhecido seu próprio erro? Agora estamos num novo mundo, mas como falei, tudo isto é visto pelo lado espiritual e da profecia, onde Israel mais tarde iria falhar em discernir e separar o que é bom do que é mal. Estaria embriagado, como disseram os profetas de seus dias, e Deus vai tirá-los de sua terra, cativo, exilados da terra, despidos na linguagem dos profetas, e também deixando a terra despida de habitantes, desolada. No caso de Noé, não se vê este exílio da terra, mas vemos a embriaguez e a nudez. Nada há encoberto que não há de ser descoberto, nem oculto que não há de ser sabido. O dia chega em que o Senhor revela e mostra os nossos lugares secretos, não é mesmo? Que está escondido em nossas vidas, para se assim alcançarmos o conhecimento do que Deus, por sua vez, tem em segredo para nos falar da sua grandeza, suas maravilhas para o nosso enriquecimento.